Fala, curiosos e curiosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim analisar... Como é que é o nome do episódio? Evolução! Vou analisar esse episódio, minha gente. Esse é o episódio da 5ª temporada de Miraculous e eu vi recém esse episódio, eu vi agorinha, terminei agora. Então, minha gente, o que vamos comentar? Bom, esse episódio, gente, ele começa de onde parou, né? Ou seja, ele começa na última luta, né? Ou seja, na última luta não. Na última cena do último episódio da 4ª temporada, né? E daí o que acontece? E daí a Ladybug... O Cat não, minha gente, eu tô me confundindo desse episódio agora, eu já tô me confundindo. Bom, o Monark tá falando com a Ladybug e o Cat Noir, né? E tá todo mundo apoiando a Ladybug nesse episódio, né? Tá todo mundo apoiando ela, né? Que ela vai conseguir os Miraculous de volta, que ela vai conseguir, né? Ter os Miraculous de volta pra ela. E é o que realmente acontece. Ela tem os Miraculous... Na verdade, não geralmente, né? Bom, eu vou explicar. Nesse episódio, as minhas preces foram ouvidas porque a Bunnix volta! A Bunnix adulta, ela volta e eu adoro essa personagem. Mas... voltando pro começo. Bom, esse episódio gira em torno do tempo. O que acontece quando gira em torno do tempo? Bom, vira uma luta contra o tempo, né? Na verdade, não exatamente contra o tempo. É uma luta com o tempo, por quê? Porque o Monark e a Ladybug ficam voltando no tempo, voltando pro passado, voltando pro presente, blá, blá, blá. Daí rola tudo uma luta. E daí, nesse episódio, o Cat Noir é mais confiável pelo simples motivo dele estar com o Miraculous do Coelho. Bom, no meio dessa luta toda, o que acontece? Bom, no começo do episódio, o Cat Noir fala assim, somos você e eu. Né, que é só você e a Ladybug, né, Cat Noir? Amor da minha vida. Bom... no começo do episódio, o Rockmoth está lá, né? O Gabriel está amedrontando os Kwamis, né? Porque os Kwamis têm medo dele, que Deus que me perdoe. Mas quem não teria medo dessa criatura, né? E, tipo assim, e daí, ele quer porque quer trazer os Kwamis de volta, né? Vamos dizer assim, trazer de volta, realmente, né? Trazer de volta não, ele quer pegar os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir. E o que acontece? O que eu percebi? Bom, o que eu percebi, não, eu vou comentar no final do vídeo. Bom... nesse episódio tem tudo uma luta, né, contra o tempo. E eles não se destransformam. E no meio dessa luta toda, o que acontece? Eles acabam voltando no tempo e o Gabriel, ele consegue pegar o Miraculous do Tempo, né? Tipo, ele já tá com o Miraculous do Tempo na mão. Só que daí ele liga pra Natalie, começa todo um trelelê, ele começa a falar que ela tem que pensar num plano. Aí que tá, né? E daí... ela pensa num plano, e daí os Kwamis começam a ficar fracos depois de lutar, só que esse filho da puta, o que acontece? Esse filho da puta vai fazer o quê? Vai usar um monte de Miraculous, tipo uns 20 ao mesmo tempo. E o que acontece quando um portador que se preza, né, um portador louco que nem o Gabriel, o que acontece? Os Kwamis ficam fracos, porque claro, né? Os poderes dele começam a ficar fracos. Por quê? Porque ele está usando o Miraculous ao mesmo tempo. Um monte de Miraculous ao mesmo tempo. Isso não dá, minha gente. Não rola, galera. Então, o Monark, ele começa a ficar fraco. E olha, esse visual do Monark, mano, é a coisa mais horrível. Horrível. Eu acho horrível o design dele. Tipo, a roupa dele como o Monark com todos os Miraculous. Eu acho isso horrível. Olha, muito horrível. 0 pra esse traje que ele usa, tá? 0. Porque é uma coisa feia, tá? 0 total. E, bom, no meio dessa luta toda, a Ladybug tá lá lutando contra ele. E o que acontece? O pai da Alex, ele já sabia que a Ladybug ia chamar a Alex pra lutar. Ele já sabia. E começa toda uma conversa no museu. E ele começa a dizer, não é aqui nem agora. Só que daí, o que rola? No meio dessa luta toda, a Ladybug e o Cat Noir têm uma luta com o Monark e começam a pensar que mataram ele. Né? E daí eles começam a pegar... quer dizer, eles conseguem pegar o Miraculous do Tempo, que controla o tempo. Só que daí o que acontece? O vagabundo do Gabriel, filho da puta... o vagabundo do Monark, ele cria uma conexão entre o Miraculous do cachorro e o Miraculous do tempo. E daí, o que acontece? Sempre ele vai achar esse Miraculous. Sempre. E minha gente...
Meu Deus do céu. Daí tá, ele acha... Bom, ele consegue pegar o Miraculous do Tempo de volta. Só que daí começa tudo um rolo no tempo. E no meio dessa luta do tempo, a Bunnix aparece, as minhas peças são ouvidas, ela aparece, eu adorei que ela apareceu, em primeiro lugar. Eu adorei que ela apareceu. E também o que acontece? Ela começa a viajar no tempo e começa a explicar. Só que daí o Monark começa a pensar: ô, mano, como é que vocês me seguiram pelo tempo, velho? Eu que tô com essa droga aqui, tá entendendo? Eu que tô com o Miraculous do Tempo, por que vocês estão me perseguindo? Só que o que a Bunnix explica? Maravilhosa. O que ela explica? Que os dois têm a chave. É tipo um carro. E os dois têm a chave. Porque ele tem o Miraculous do Tempo. Vamos dizer, entre aspas, do passado. Né? Do passado. E ela tem o Miraculous do Tempo do futuro. Né? Então, eles conseguem controlar tudo isso. Só que eles começam uma luta e o vagabundo do Gabriel, ele cria 20 cópias dele mesmo. E daí, ninguém consegue derrotar. E ele consegue paralisar a Bunnix. E ele consegue prender ela, né? E consegue, tipo, fugir com os Miraculous e tal. E daí depois o Cat Noir, ele... Bom, ele pega o Miraculous do Tempo e fala pra Ladybug assim: pega, só um portador do Miraculous do Tempo pode abrir um portal. Né? O que ele quer dizer? Que só quem usa o Miraculous do Tempo é que pode abrir um portal pro tempo. E o que acontece? Essa maravilha! A Ladybug fala pra ele: vai você, gatinho. Ou seja, ele que vai comandar tudo. É ele que vai controlar o tempo. E isso, falando sério, eu amei, tá? Falando sério, eu adorei. Porque é mais um tipo de confiança que ela tem nele. E também, o que eu tenho pra falar é que quando eles estão viajando no tempo, tipo passado, presente, futuro, e o que acontece? O Gabriel, ele consegue ir até o tempo onde a Emily não tava doente, entendeu? Quando ela tava, tipo, começando a usar o Miraculous. E daí, ele falou assim: ah, meu amor, blá, 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 blá. E daí aparece uma cena, que é dessa parte mesmo, que daí ele pergunta pra ela, tipo, alcança o Miraculous pra ela e diz: você tem certeza que você tá pronta? Ela fala: tenho. E daí é aí que começa o rolo. E daí que começa o meu ódio. Porque daí é mais confirmado que o Adrian é um sentimonstro. Só que esse filho da mãe, em vez dele pegar e aproveitar... Bom, a Ladybug usa o talismã dela e faz né, vamos dizer, uma caixa dos Miraculous com o talismã. E deixa o talismã lá na cápsula do tempo. Vamos colocar aqui, no buraco do tempo. E daí, em vez desse filho da puta fazer alguma coisa pra impedir, né, pra dizer, pô, não faz isso, ela vai morrer, blá, 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 blá. Não, esse filho da puta escolhe o quê? A obsessão dele pela Ladybug e começa a perseguir ela. E daí ele fala: ai, eu já volto, meu amor. Só que esse filho da mãe tem uma surpresinha. Por quê? Porque no meio disso, a Ladybug convoca a Alex pra fazer a missão. E no meio disso, ela consegue recuperar o Miraculous do Tempo. Né? Plano jogado fora, né? Só que daí, o que acontece? Tipo assim, ele começa a falar: ah, quem vive no presente, blá, 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 blá. E daí ele começa a falar, tudo um falatório. E daí, o que acontece? A Bunnix aparece. E também tem uma cena onde aparece o Mestre Fu do passado. Porque daí que a Ladybug precisa de um Miraculous, né? E daí eles começam tudo um falatório, começam a falar, blá, blá, blá. Só que daí o Mestre Fu do passado, ele já sabia, eu acho que ele já sentia, tipo, é ela, tem que confiar nela. E daí ela acaba pegando o Miraculous do cachorro e entregando pra Alex. Só que eu vou resumir isso. Bom, e no meio disso, o que acontece? O Monark, ele consegue viajar no tempo exatamente pro mesmo momento onde a Ladybug tava lutando contra a Lady Wi-Fi. E por um pouco, ele quase pegou o Miraculous dela. Por um pouco, minha gente, por um pouco. Ele quase pegou. E o que acontece também? Bom, os comes começam a ficar fracos. E o Monark, ele fica puto. Tipo, o Gabriel fica puto. Ele começa a falar: como é que funciona o bagulho aí, velho? Como é que funciona aí? O que eu vou fazer agora? E daí, o Sass, né? Ele começa a explicar: mano, não é assim que funciona. Os Kwamis precisam de comida, tá ligado? Os Kwamis precisam comer. E blá, blá, blá. Se a gente não comer, os poderes ficam fracos.
E daí o que acontece? O que ele fala? Se destruir a gente, você vai se destruir. Isso. E daí o que acontece? A Nathalie está falando com o Gabriel no telefone. E do nada esse cara aparece assim. Ela tá no telefone assim. Ah, Gabriel. Blá, 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 e daí ele aparece atrás dela. E daí, em vez dele usar uma palavra mais gentil, que não é do feitio dele, né? Esse escroto do caralho, ele usa assim: dá comida pra essas criaturas inúteis. Eu fiquei puta nessa hora. Eu fiquei, filha da mãe, por que tu fez uma coisa dessas? Como te ajuda? E você chama eles ainda de inúteis. Velho, eles estão fazendo isso de ajudar o Monark pelo simples motivo. Eles estão sendo obrigados a fazer isso. Eles não têm escolha. Ou eles fazem isso, ou é porra nenhuma, tá entendendo? Então, o que acontece? Ele volta pra luta, só que no meio disso a Ladybug já tinha convocado a Alex, né? Só que a Alex, ela não vai poder voltar no tempo imediatamente, pro tempo onde ela está. E o pai dela sabe. Então daí o que acontece? Ela vai ter que começar a viajar no tempo pra daí, quando o Monark for derrotado, e daí ela conseguir pegar os Miraculous, né? Ela conseguir voltar, na verdade. E daí, depois dessa luta toda, tipo, eles ficam lutando, tipo, a noite inteira. A noite inteira, eles não têm sossego. A noite inteira eles ficam lutando. E daí, o que acontece? E no meio disso, no meio dessa luta toda, o Monark acaba voltando, né, de novo. E daí, quando termina... Vou explicar. Daí, quando, assim... Daí eles acabam lutando com o Monark. E daí o Monark acaba escapando. Filho da puta! Filho da puta, filho da puta, filho da puta. Ele acaba escapando da Ladybug, né? Ele acaba escapando dela, fugindo dela. E daí... Não, e peraí. E daí... Ela acaba voltando, né, pra cápsula do tempo. E o Cat Noir acaba entregando o Miraculous do tempo pra Bunnix. E daí ele começa a falar tudo ao contrário. E ele começa a perguntar, por que eu tô falando ao contrário? E ela explica, é porque quando a gente viaja no tempo é assim que funciona. E daí... A Alex do passado, né, vamos dizer assim, a Alex do presente agora, ela acaba entregando o Miraculous da Ladybug, quer dizer, o Miraculous do tempo pra Ladybug, só que ela fala, não, tá na tua hora, fi, vambora, tá na tua hora. E daí, ela se transforma em Bunnix, né, pra controlar o tempo. Só que daí, ela vai ter que começar a viajar pelo tempo. E daí, o Monark aparece de novo. Só que no meio dessa luta toda, tipo, o Cat Noir fala, ah, você perdeu, querido, você perdeu, se fudeu. E o que acontece? Ele acaba escapando. E daí ele acaba falando, olha, vocês nunca mais vão pegar o Miraculous meu, porque o tempo tá acabando pra vocês. E daí... Ele acaba escapando, e daí a Ladybug fica muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. E daí o Cat Noir acaba falando, ah, vamos pegar todos eles, né? E vamos poder trazer a Bunnix de volta, né? A Alex de volta, na verdade. E daí, tipo assim, ela fica pensando o preço que ela teve que pagar. Né? O preço que ela teve que pagar pra poder proteger o Miraculous do Tempo. Né? Porque a Bunnix, na verdade, a Bunnix não. A Alex, ela acaba ficando com o Miraculous do Tempo, só que ela vai ter que ficar viajando pelo tempo até o Monark ser derrotado. E no final desse episódio... Já estamos indo pro final, né? No final não, no meio desse episódio, no começo, o Monark acaba falando, que os comes da Ladybug e o Cat Noir, eu vou pegar também, blá, blá, blá. Só que no final desse episódio, o que acontece? A Nathalie liga pro Gabriel e ela acaba falando, funcionou? E ele acaba falando, não, a Ladybug pegou o Miraculous do tempo de mim, nananana. E daí ela acaba falando, ó, a culpa é tua, porque você podia ter mudado isso, você podia ter feito alguma coisa, tudo que eu fiz pra você, você não quis, né, tipo, não que não quis, mas tipo assim, eu fiz tudo por você, eu te ajudei, blá, 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 blá. E daí, a a Nathalie desiste de ajudar ele. Ela desiste. Porque ela fala assim, você tá louco, não sei o que, você tá louco, Gabriel. Então, se ele tá louco, manda, vamos internar ele de uma vez, por favor. Então, assim, ele acaba falando, não foi minha culpa, foi a Ladybug, como se a Ladybug tivesse culpa. E bom, no final desse episódio, ela acaba falando, você não merece a minha ajuda, não merece a ajuda de ninguém. E ele acaba falando, você tem que pensar num novo plano. Então agora ela virou teu cérebro, porque, tipo, ele não pensa, tá entendendo? Ela é tipo o cérebro dele. Então daí no final desse episódio ele acaba gritando Ladybug, tudo com ódio. E esse episódio eu amei, tá? Um abraço pra todo mundo que acompanha meu canal e até a próxima.